Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais essa reflexão, mais uma terça-feira, para a gente estar recebendo, as bênçãos do nosso Mestre. Então, nesses instantes, nós vamos nos conectarmos a Deus, nosso Pai Maior, ao nosso Mestre Jesus Cristo, e também vamos nos direcionar, o nosso pensamento a casa, a Fraternidade Espírita Candeia de Maria. Vamos fazer essa conexão, porque nesse momento os trabalhadores da Casa Espírita, eles estão reunidos em oração e solicitando a espiritualidade que atenda, então, os nossos pedidos conforme o merecimento de cada um, e de acordo com o que viemos aqui buscar na casa, Então, que tenhamos, assim, esses momentos de reflexão, de conexão, para que a gente possa estar recebendo essas bênçãos que, com certeza, o Mestre Jesus tem preparado, como já falei, no merecimento de cada um, certo? Então, hoje, para a gente refletir, eu trouxe uma fala, de uma parábola do nosso Mestre Jesus. Então, sabemos todos que Jesus falava sempre, na maioria das vezes, através de parábolas, para que ficasse mais fácil e que o povo conseguisse compreender a mensagem, a essência da mensagem. Então, ele falava aos doutores e aos humildes. De acordo com o público que ele falava, ele usava, então, as parábolas que ficariam, assim, então, mais compreensíveis, ao público que ele estaria falando. E nesta parábola aqui, que é a parábola do pai e dos dois filhos, ele, em certo momento, diz assim: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. Isto vai estar lá em Mateus, no capítulo 21, é um versículo, Esse versículo é o 28. Então, como é uma versão de Emmanuel, o Evangelho segundo Mateus, é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, uma reflexão, tradução de Emmanuel. O Emmanuel, como sempre falo, é o mentor espiritual de Francisco Cândido Xavier. Então, Emmanuel nos transcreve sobre essa fala do Cristo, que é filho, vai trabalhar hoje na vinha, a seguinte versão: trabalha e serve. Não te esqueças do ensinamento do Mestre. Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Se a dor te visita o coração, improvisando tempestades de lágrimas em teu campo interior, não te confies ao incêndio do desespero, nem ao gelo da lamentação. Recorda o tesouro do tempo, retira-te da amargura que te ocupa indebitadamente e trabalha servindo. O trabalho é um relógio contra as aflições que dominam a alma. Então, o que Emmanuel nos quer dizer? Que se a gente focar nas nossas dores, nas nossas tristezas, nas nossas mazelas, enfim, tudo aquilo que nos aflige, e se a gente se voltar só para a gente e ficar se lamentando e se trancar nas nossas lágrimas, nos nossos desesperos, a gente vai acabar se afundando e aumentando essa tristeza e criando uma egrégora de energias negativas, de tristeza. Quanto mais a gente se lamenta, quanto mais a gente fica na inércia, quanto mais a gente fica se lastimando, mais as coisas vão ficando mais negras, mais tristes e que parece que sem saída, Então, o que Jesus nos fala?
vai, serve, trabalha, né? Chico Xavier dizia, coloca a tua dor no bolso e vai trabalhar. Então, quando a gente, sai das nossas dores e olha para o lado, né? E sai para fazer alguma coisa, para servir alguém, para olhar para alguém, quando a gente tira os olhos de cima da dor da gente, ela diminui ou mesmo até some. Porque aquilo que a gente foca menos, né? Ela tende a diminuir. E o que a gente foca mais tende a aumentar. Então, deixa a tua dor de lado, deixa a tua autopiedade, porque muitas vezes a gente acaba se olhando pra gente com pena da gente mesmo, né? Então, vem aquela autopiedade e, ai meu Deus, não consigo fazer isso, e por que aconteceu isso comigo? Né? Reflete, respira fundo e analisa o que eu posso fazer, de que forma eu posso sair desta tristeza. Então, né? Serve, trabalha, procura o que fazer. Tem muita coisa para ser feito, tem muita coisa além da gente, além das nossas dores, né? O trabalho é um relógio contra as aflições que dominam a alma. Se eu estou trabalhando, se eu estou sendo útil, se eu estou servindo, eu não vou focar na minha tristeza, certo? O serviço ao semelhante gera valoroso otimismo. Como é gostoso quando a gente vai fazer alguma coisa, quando a gente, nem que seja assim, ó, fazer um favor para alguém, nem que seja uma coisa muito simples. Né? Vou no mercado buscar alguma coisinha, vou levar para o meu vizinho, vou fazer esse favor, ele não pode ir, tá acamado, né? Ou então faz uma leitura para alguém. É tão gostoso quando a gente se sente útil servindo. Então, né? Vamos gerar uma energia de otimismo, servindo, trabalhando. Lembra o favor sublime do tempo, trabalha e serve. Né? O trabalho acrescenta as energias, o serviço a todos revela divina sementeira. É aquilo que eu planto de bom, né? Eu vou colher mais tarde, com certeza. Então, se eu estou servindo, se eu estou trabalhando em prol de uma comunidade, de um irmão, de uma igreja, de um templo, de uma casa espírita, certamente eu vou receber. Vou receber em alegrias, vou receber em, quem sabe, em saúde física, ou mental, ou espiritual, né, ou emocional. Vou receber em favores que talvez mais tarde eu também vou precisar. Então, trabalha e serve. Se a calúnia chegou ao teu círculo estendendo sombras tenebrosas, não te afundes no lago fervente do pranto, nem te embrenhes na selva do sofrimento inútil. Então, mesmo aquilo que vem de fora, mesmo aquilo que te atinge, né? Não foque naquilo, não recebe para ti. Não nutre esse sentimento, essas calúnias, o que te machucou, o que te feriu. Sai dessa e procura alguma coisa para fazer, certo? Trabalha e serve. O trabalho reconforta, o serviço aos outros anula os detritos do mal. Se arraste, instalando escuro remorso no centro do próprio ser, não te cristalizes na inércia e nem te enlouqueças, soluçando e gemendo em vão. Então não fique se lamentando, como eu falei, né? Não se desespere, não fique aí criando situações, aumentando tristezas, né? Medita na glória dos minutos, trabalha e serve. O trabalho reajusta as forças do espírito. O serviço ao próximo reconquista o respeito e a serenidade perante a vida. Como eu falei, como é gostoso servir, como é gostoso tu saber que tu tá ajudando, que tu tá sendo útil, fazendo alguma coisa, né? Então,
trabalha e serve. Se a enfermidade e a morte varrem-te a casa, não te relegues ao acabrunhamento, qual se foras um punhado de lixo. Pensa na dádiva dos dias, trabalha e serve. Mesmo naqueles dias que coisas que fogem ao nosso controle, tristezas, né? Aqui fala da morte, que acabou chegando ao teu lar, né? Chegando ao teu próximo, chegando àquele ente querido. Então não foque nessa tristeza, não toma para ti essa dor imensa, né? Reconforta-te servindo, trabalhando, sendo útil, que a dor com certeza diminui. Como falei, muda o foco, vamos mudar o foco, né? O trabalho é uma esponja bendita sobre as mágoas do mundo. O serviço no bem de todos é um milagre renovador. Como é importante o trabalho, como é importante ocupar o teu tempo com coisas boas, como é importante se sentir útil, servindo, né? Acalentando. Quantas vezes a gente tem deixado os nossos lares e indo em socorro de alguém, né? Vindo à casa espírita, né? Dar um passe, fazer uma conversa fraterna, uma mensagem, né? Trabalhando na aplicação, na recepção, né? Estudando. Então, quantas vezes nos sentimos aliviados? Quantas e quantas vezes isso tem sido um bálsamo para nós? Quantas vezes nós esquecemos as nossas dores, né? Às vezes, muitas vezes um ente querido em casa é doente, alguma coisa assim, e a gente vem com amor, com carinho, e como é gratificante, como é gostoso, como é maravilhoso a gente chegar, poder assim, tá falando uma palavra de consolo, tá dando um abraço. Isso é servir, isso é trabalhar na seara do Cristo, né? Quando Cristo nos fala, né? Vem trabalhar na minha vinha, e Emmanuel nos diz, trabalha e serve, vem falando desse trabalho também, desse trabalho da caridade, desse trabalho de servir, de propagar a palavra do Cristo. Então, existem muitas formas de trabalhar na seara do Cristo. Existem muitas formas de trabalhar perante a sociedade. Quantas e quantas vezes a gente tem a oportunidade e às vezes deixa passar batido com a pressa do dia, ou então olhando para nós mesmos, para o nosso umbigo, e deixamos de fazer alguma coisa que para a gente às vezes é tão simples, mas que seria tão importante para a pessoa que está necessitando. Então vamos, né, trabalhar é produzir transformação, oportunidade é movimentar, servir é criar simpatia, é criar fraternidade e luz. Olha que bacana, né, gente? Servir é criar simpatia, é criar fraternidade e luz. Então, que possamos ser luz, que sejamos fraternos. E ainda, no livro de Francisco Cândido Xavier, né, Sinal Verde, nos fala o seguinte: quando eu cheguei aqui na casa, agora à noite, já tinha escolhido essa fala aqui, desse versículo. Aí abri esse livro assim aleatoriamente, até que me organizava aqui, e coincidentemente, né, vamos dizer que seja coincidência, mas a gente sabe que não é, né, que tudo é providência, que tudo tem a mão
dos nossos mentores espirituais, de nossos amigos, né, trabalhadores da casa. Então, abri aqui numa página que tem o seguinte título: Dever e Trabalho. Aí tem algumas frases, né? Eu vou ler aqui para a gente ver como as coisas acontecem e que são guiadas, né? O compromisso de trabalho inclui o dever de associar-se à criatura ao esforço de equipe na obra de realizar. Obediência digna tem o nome de obrigação cumprida no dicionário da realidade. Quem executa com alegria as tarefas consideradas menores, espontaneamente se promove às tarefas consideradas maiores. A câmara fotográfica nos retrata por fora, mas o trabalho nos retrata por dentro. Olha que interessante, né? Quem escarnece da obra que lhe honorifica a existência, desprestigia a si mesmo. Servir além do próprio dever não é bajular, e sim entesourar apoio e experiência, simpatia e cooperação. A formação e complementação de qualquer trabalho é preciso compreender para sermos compreendidos. Quando o trabalhador converte o trabalho em alegria, o trabalho se transforma na alegria do trabalhador. Essa última aqui realmente fechou com chave de ouro, né? Eu até vou repetir. Quando o trabalhador converte o trabalho em alegria, o trabalho se transforma na alegria do trabalhador. Então, quando a gente faz com alegria, né? Quando a gente faz por amor, ele transforma em alegria para nós mesmos, né? Eu estou servindo com alegria, então eu estou criando alegrias para mim. Eu estou trabalhando com alegria. Eu estou revertendo em momentos alegres para mim. Então, aquilo que eu estou fazendo com alegria, além de eu transmitir alegria, além de eu estar dando alegria, ela está vindo de volta para mim, me transformando esse momento em uma pessoa alegre, em um momento de alegria, de felicidade, de prazer de servir. Então, né, a mensagem é essa. Eu achei muito interessante que acabou calhando aqui, né, linkando com a mensagem que eu havia trazido desta obra, e aí complementei com essa aqui. Legal, né, gente? Então, assim, ó, quando a gente tá muito triste, quando a gente acha que tudo é sombra, que não tem mais saída, que as coisas não estão boas, aí acho que se a gente arrumar alguma coisa para fazer bem interessante, né? Se a gente olhar para o nosso lado e ver alguém lá que está necessitando de alguma coisa, ou eu vou lá, né, numa determinada igreja, ou sei lá, um templo, ou lá numa casa espírita, eu vou ver se não tem nada para fazer, vou ocupar o meu tempo, vou mudar o meu foco, vou transformar em um momento alegre, porque servir é alegria, né? Vou transformar esse momento de tristeza em um momento de serviço, e isso com certeza vai, né, se transformar em alguma coisa boa pra gente, em um momento alegre. Então, que sejamos assim, né, propagadores de momentos alegres, de serviços no bem. Certo, queridos irmãos? Então, que tenhamos todos uma boa noite, uma boa semana, e que possamos, né, servir com alegria e transformar esse servir em momentos alegres para nós, para nossos amores das nossas vidas, que são os nossos familiares, nossos amigos, nossos colegas de trabalho na seara do Cristo, e que
possamos aí ter uma noite abençoada, certo? Um abração a todos e até a próxima mensagem, a próxima reflexão.